Olá, torcedor pernambucano, público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Sexta-feira com mais uma seleção que participará da Copa do Mundo no Catar neste ano. E a gente vai trazer os detalhes a partir de agora da seleção sérvia de futebol. Olho neles, será o primeiro adversário da seleção brasileira na Copa do Mundo. E a partir de agora a gente vai informar o torcedor quais são os caminhos, quais são os jogadores, como vem esta Sérvia provavelmente para a Copa do Mundo que acontece no mês de novembro no Catar. Quer saber mais sobre a Sérvia? Vem com a gente, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nos nossos vídeos, claro, compartilha à vontade e manda aí para os seus grupos de WhatsApp, né? Dá like nos vídeos, tem o sino das notificações, né? Vocês também podem ativar para receber antes, né, as informações aqui no nosso canal, né? Já recebe no seu celular. Então são várias maneiras de acompanhar, além das informações do futebol pernambucano, as sextas-feiras que estão sendo especiais com as seleções que vão participar desta Copa do Mundo. Começando pela Sérvia, né, que participa da Copa do Mundo desde 1930, né, ainda sob os mandos da Iugoslávia, né, e foi assim até 1990. A seleção sérvia, ela, né, na Copa de 2006, participou como Sérvia e Montenegro, né, em 2010 como Sérvia, na África do Sul apenas, já desmembrada de Montenegro, né, não participou da Copa no Brasil, mas esteve no caminho do Brasil em 2018, na Copa da Rússia, quando teve uma chave, né, com Brasil, Sérvia, Suíça e a seleção da Costa Rica, e ficou na terceira colocação, não conseguiu avançar à fase seguinte do torneio, né? E nesta temporada, em 2022, 4 anos depois, quis o destino que Brasil e Sérvia se cruzassem novamente. E a Sérvia está no grupo G, né, com Brasil, Suíça e agora a presença da seleção de Camarões. A estreia, como a gente destacou, né, da Sérvia acontece no dia 24, né, de novembro, às 4 da tarde, contra a nossa seleção no Estádio Nacional de Lusail, no Catar, um dos mais modernos até estádios, né, desta Copa do Mundo. E como a Sérvia chegou a essa classificação à Copa do Mundo? Ela simplesmente desbancou Portugal, né, na fase de grupos, não precisou, né, da repescagem, né, das eliminatórias europeias. Portugal sim, precisou da repescagem com jogos contra a Turquia e contra também a seleção da Macedônia do Norte. Mas a Sérvia tirou Portugal, vencendo os lusitanos na casa deles, 2-1. Né? E esse resultado foi fundamental para garantir, né, a seleção sérvia na Copa do Mundo. Eles ficaram com a primeira colocação, foram 6 vitórias, 2 empates, né, nos 8 jogos disputados, 20 pontos conquistados, 18 gols marcados e 9 gols sofridos. A gente percebe que é uma defesa que leva gols, mesmo tendo aí um posicionamento com 3 homens. E daqui a pouquinho a gente vai até detalhar isso um pouco mais. É uma Sérvia que, se a Copa do Mundo fosse neste mês de junho, ela seria um adversário fortíssimo para a seleção brasileira, porque a maioria dos atletas que a gente vai destacar a partir de agora, eles chegam num bom momento em suas carreiras, né? São jogadores que estão vivendo, né, eu digo até que em alguns pontos o auge, né, de sua carreira, né? E são jogadores, né, que são jovens ainda, peças que podem, quem sabe, nos próximos anos gerar algo mais positivo ainda para a seleção da Sérvia. E se a Copa fosse agora em junho, o Brasil teria um jogo ainda mais difícil. Eu não sei se o cenário para dezembro ele traz essa mesma perspectiva, mas nesse mês de junho, Brasil e Sérvia fariam sem dúvida alguma um grande jogo no Catar. Por que eu falo isso? Por conta dos destaques da seleção. Os destaques da seleção sérvia, eles são bem interessantes, né? E a gente já começa a falar desses destaques aqui, trazendo o atual campeão da UEFA Europa League, Filip Kostic. Filip Kostic é um meia, né, que joga com a camisa do Eintracht Frankfurt. O Eintracht foi campeão da Europa League,
Ele tem 29 anos, né, já há 8 temporadas jogando na Bundesliga, né, 4 temporadas jogando na equipe de Frankfurt. Como a gente apontou, é o atual campeão da Europa League, né, um título conquistado nesta temporada pela equipe alemã. E em 43 jogos, 7 gols e 13 assistências. É um cara muito importante para a funcionalidade desse meio de campo da seleção da Sérvia, né? Um cara fundamental. Tem total participação no jogo pelos lados também, né? Até a gente daqui a pouquinho vai mostrar como se comporta a seleção da Sérvia, e é um cara que pode ser muito útil para a tentativa, pelo menos da Sérvia, de avançar à próxima fase da Copa do Mundo. Olho em Filip Kostic. Um outro nome, não menos importante na seleção, é o de Nemanja Gudelj. Gudelj, em algumas participações com a camisa do Sevilha, ele é volante da equipe espanhola há 3 temporadas. Ele já também atuou como zagueiro em algumas situações, né? Até num tempo a lesão do Diego Carlos, e ele acabou sendo utilizado como zagueiro. Tem 30 anos de idade, né? É um jogador que nesta temporada fez 28 partidas. É o cara que joga entre as linhas em alguns momentos com a camisa da seleção da Sérvia. É o cara à frente da defesa, né? Funciona até como mais um defensor. A Sérvia pode adotar uma formação com 4 homens e ter o Gudelj à frente da defesa, dando mais liberdade aos laterais, como também pode ter 3 zagueiros e o próprio Gudelj, né, sendo esse volante, né, que tem uma boa saída, né, um cara que tem uma boa qualidade no passe, mas é um cara mais marcador, né, um cara de mais destruição de jogadas e uma importante peça, né, dessa equipe de Grahan Stojkovic, que é o técnico da seleção da Sérvia, né, o Grahan Stojkovic, que já há alguns anos, né, desde fevereiro de 2021, que vem comandando a seleção da Sérvia. Ele que substituiu o Ljubica Tumbakov, né, e se classificou para o Mundial, né, da forma como a gente explicou, né, há pouco, né, da seleção sérvia, desbancando Portugal em seu grupo. Voltando a falar sobre os destaques, a gente fala de Dusan Tadic, meia experientíssimo, jogador de 33 anos, meia atacante do Ajax há 4 temporadas, né? E os números das temporadas do Tadic são coisas de louco, né? O Tadic em 2018 fez 56 partidas com 38 gols anotados e 22 assistências. Na temporada 19-20, 42 jogos, 16 gols e 19 assistências. Em 2020-21, 51 jogos, 22 gols e 24 assistências. E na temporada atual 21-22, foram 45 jogos com 16 gols anotados e 22 assistências. Tem muitas participações em gol. E na Sérvia ele funciona como esse meia atacante. É o cara que tanto pode estar centralizado, como também pode chegar com um alto poder de definição, né? O Tadic é um experiente atleta, e olho nele porque é quem pensa o jogo e quem também, além de pensar, executa algumas das finalizações. E falando em finalizações, a gente não pode esquecer de Aleksandar Mitrovic, experiente atacante, 27 anos, há 8 temporadas jogando na Inglaterra, há 5 temporadas consecutivas vestindo a camisa do Fulham, artilheiro da Championship, detalhe, viu? 46 jogos pela temporada inglesa, 43 gols anotados, com mais 7 assistências. Outro ponto forte do Mitrovic, o cabeceio. Todo torcedor brasileiro já sabe quem é o Mitrovic, aquele centroavante, brigador, cara dentro da área, né, que pode incomodar a defesa brasileira, né? O Mitrovic é o centroavante mais de briga dentro da área, de disputa, né, do cabeceio, da força física. Então, até com essa força física na Championship, que é a 2ª divisão inglesa, funcionou e funcionou por demais, porque ele chegou aí à marca de 43 gols em 46 partidas. E se existe aquele centroavante brigador, né, aquela referência mais bruta, tem também a referência mais técnica. A gente está tratando de Dusan Vlahovic. Vlahovic tem 22 anos, é um atacante recém-chegado, inclusive,
a equipe da Juventus. Nesta temporada ainda acanhada, 21 jogos, 9 gols, 1 assistência, mas ele garantiu muita projeção quando vestia a camisa da Fiorentina. E é esperança, né? Quem sabe para os próximos anos sérvios, né? Uma hora o Mitrovic vai ser, né, um cara mais velho, né? Um cara mais experiente. No caso do Vlahovic, é essa renovação no ataque da seleção, pensando nas próximas Copas e também nos torneios de seleções. E a gente já coloca na tela para o torcedor a disposição tática da seleção da Sérvia, começando com o goleiro Rajkovic, né, que é o titular da seleção. Aí você tem 3 zagueiros, né? É uma seleção que se dispõe na maioria das vezes, principalmente em jogos mais complicados. Contra o Brasil provavelmente deve ser 3 zagueiros: Milenkovic, Velikovic e Pavlovic, ou até mesmo a entrada do Nastasic, né? Jogadores, né, que fazem ali aquela trinca de defesa. O Zivkovic ou Lazovic fazem o lado direito. Eu falei no Kostic, né? Olha o Kostic lá no lado esquerdo, fazendo ou até mesmo com o Terzic ou com o Ristic, né? Jogadores que também compõem essa faixa de campo. O Gudeli é o cara da marcação, dá uma maior liberdade ao Milinkovic-Savic jogar com o Tadic, né? O Milinkovic-Savic, bom jogador, atua na Lazio da Itália. E no ataque a gente tem aí esse trio com Mitrovic, né, sendo o cara mais brigador, o Vlahovic, que pode até inclusive jogar junto com o próprio Mitrovic, e o Jokic, né, sendo aí a opção também, jogador que pertence à equipe, o Jovic, né, até um erro de digitação aí, que no lugar do K é um V, é o Jovic, que joga inclusive na equipe do Real Madrid. Por enquanto, é só a gente trazendo aqui detalhes da Sérvia, e para o torcedor que nos acompanha, comenta à vontade e se inscreve no canal. Até mais!